minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois lhe dá forças pra Neste momento, vamos dar início
mais um culto que é prestado ao nosso Deus. Vou ler rapidamente o que está escrito no Salmo 136, o versículo 26, que diz assim: tributai louvores ao Deus do céu, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos todos ler este versículo. Vamos lá? Amém? Vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua bondade. Somos gratos, Senhor, porque a tua misericórdia se estende de geração em geração e ela tem nos alcançado, ó Pai. Obrigado por mais este momento aqui reunidos como igreja. Ó Senhor, nós somos gratos por esses momentos na sua casa. Nós não sabemos, ó Pai, se teremos outra oportunidade de estarmos aqui. Mas o nosso coração se regozija de estarmos juntos na tua presença, Senhor. Obrigado por nos abençoar. Obrigado por nos dar o dom da vida, ó Deus. Pai, protege cada família e abençoa cada um que está aqui. Que a tua bênção, Deus, possa alcançar as famílias que estão aqui, desde agora e para sempre. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Você tem motivos para ser grato? Amém? Então vamos cantar. Eu grato sou por tudo que o Senhor tem feito. Porque nenhuma folha cai de uma árvore se não é da permissão do nosso Deus. Então você está aqui porque Ele permitiu. Amém? Vamos cantar. Seja o que for, eu vencerei.
Glórias a Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. E o Igor está com a palavra. Uma noite de festa. Estamos reunidos aqui para celebrar ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito na PIB do Jardim das Oliveiras e por tudo que Ele ainda há de fazer. E hoje também daremos posse ao nosso querido e amigo pastor Kibala, como pastor interino dessa comunidade de fé. E hoje deixamos de lado nossas preocupações. Em todas as circunstâncias, a gratidão é um fio de ouro que nos conecta ao coração do nosso Deus. E o texto melhor para nos conduzir a essa reflexão sobre gratidão é as palavras do Salmo 100. Salmo 100, do versículo 4 até o versículo 5. E eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias para que possamos fazer essa leitura. Salmo 100, versículo 4 ao versículo 5. Amém? E a palavra de Deus diz assim: entrai por portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhes o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e é de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Vamos ler mais uma vez, mas agora gostaria que toda a igreja participasse. Versículo 4, todos juntos. Entrai. Amém. Que possamos ser iluminados a enxergar as bênçãos em nossas vidas e expressar essa nossa gratidão não apenas com palavras, não apenas de lábios, mas com as nossas vidas, né, mostrando aquilo que Deus tem feito por nós, e que esse culto seja uma experiência marcante nas nossas vidas, e que nós tenhamos uma conexão profunda com o nosso Deus e com os nossos irmãos. E desde já quero também agradecer a todos aqueles que nos visitam essa noite. Tem alguns nomes aqui. Está conosco aqui a PIB do Maia, é isso? Glórias a Deus. Coinonia, está o Betão ali, o seminarista Alberto. Jardim Taim, é isso?
Colocaram o Jardim Itaim aqui. Ponte Rasa. E Yair Carvalho. É duas igrejas? O Marção está em duas igrejas, Ponte Rasa e Yair Carvalho. E PIB do Robru. Amém, glórias a Deus. E eu gostaria de agradecer até de forma especial a PIB do Yair Carvalho, que olhou com um olhar de amor, um olhar de misericórdia, e compartilha conosco hoje o pastor Pedro Kibala, para que ele possa estar aqui conosco como pastor interino e nos ajudando nesse processo, nessa caminhada. Então, somos muito gratos à vida dos irmãos da PIB do Yair Carvalho. E também somos gratos pela vida dos pastores que estão aqui presentes, pastor Epaminondas, pastor Givanildo, quem mais? O pastor Raul também está aqui conosco. Amém? Que o Senhor possa estar abençoando. E esses agradecimentos em nome da PIB do Jardim das Oliveiras, em nome do presidente em exercício que vos fala, o irmão Igor Sena, e em nome do nosso pastor Pedro Kibala. Amém? Que vocês sejam bem-vindos e que possamos ter um excelente culto na presença do nosso Deus. Amém? E desde já gostaria também de chamar o irmão Sebastião, está aí? Vem cá, irmão Sebastião. Está iniciando nosso culto com oração de gratidão. Irmão Sebastião, além de diácono, é um dos irmãos mais antigos aqui na PIB do Jardim das Oliveiras. Mais jovem? Ele falou que é o mais jovem. Tem sido espelho para a gente aqui no Jardim das Oliveiras. Né? É um espelho para a gente, né? Um homem de Deus que a gente vê que se dedica na obra de Deus e tem amor ao nosso Deus. Amém? Que o Senhor, irmão, possa estar orando, fazendo oração de gratidão por tudo que Deus tem feito. Boa noite para os irmãos e Deus abençoe a todos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia aqui na tua santa presença. Te agradecemos, ó Deus, pela tua igreja aqui reunida, para fazer, Senhor Deus, aquilo que é do teu querer. Te peço, ó Deus, o poder da tua graça, do teu Santo Espírito, para que o trabalho de hoje, ó Deus, seja mais e mais uma bênção nas tuas mãos. Te peço, meu Deus, pelo teu servo que hoje está aqui, para representar, Senhor Deus, tudo aquilo que é do teu querer. E que Ele possa fazer, Senhor Deus, segundo a tua misericórdia. Pai de misericórdia, eu te agradeço também por nossos visitantes, as pessoas que nos visitam, que eles possam sair daqui, ó Deus, certo que só Jesus Cristo salva. Pai de misericórdia, eu te agradeço por toda a tua igreja, Pai Santo, pelo teu servo dirigente, que ele possa, Deus, cada dia mais estar aqui cheio do teu Santo Espírito para fazer aquilo que é do teu mandado. Pai de misericórdia, nos ajuda, Senhor Deus, a fazer tudo aquilo que é do teu querer. Perdoa nossas faltas, Senhor nosso Deus, e nos dá sabedoria para que possamos cada dia estar na tua santa presença. E livra-nos, Senhor Deus, de todo mal, de toda a tentação do inimigo. Sabemos, ó Deus, que esse mundo está cheio de coisas, Senhor Deus, que não é do teu querer, mas que o Senhor possa nos livrar de todas elas. Pai de misericórdia, te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Ministério de Louvor. Amém. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Talvez você esteja passando por alguma perseguição. E este momento que nós estamos passando como igreja, talvez a gente olhe e fale: Senhor, o Senhor não vai trazer a sua providência, não vai nos enviar aquele que vai conduzir o seu rebanho aqui na terra. Mas antes mesmo
dos nossos inimigos ou de qualquer coisa nos alcançar. A bondade do Senhor é quem nos alcança. Amém? Vamos cantar. Se você quiser ficar em pé, você é livre. Se você quiser cantar sentadinho também, mas cante com seu coração. Faça essa oração cantando ao Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Declare. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade
te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel. Canta para o Senhor que Ele é fiel e bom. Todo tempo tu és tão. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Sim, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Glórias a Deus. Aleluia, porque o Senhor é bom. Amém? Então vamos cantar outro, irmãos. Já que estão mandando, a gente obedece, né? E a bondade de Deus, mas é um Deus que Ele é exaltado no céu. E essa música é um hino, né? E Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. E parece até repetitiva, mas é tão bom de cantar. Cantar essas canções que exaltam o nome do nosso Deus. Então vamos cantar? E eu quero ouvir você cantando, tá bom? Pode cantar, você está na casa do seu pai. Na casa do pai a gente tem liberdade, a gente pode abrir a geladeira na casa do nosso pai, né? Então pode cantar. Canta, levanta a mão se você tiver vontade. Se não tiver também, só canta. Vamos lá? Vamos cantar? Vamos lá? Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Só a verdade? A bondade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado,
Glórias a Deus. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Amém, glórias a Deus. Nós tivemos já agora o nosso momento de agradecimento, mas eu vi que já chegaram mais alguns irmãos do Air Carvalho, né, da PIB do Air Carvalho. Poderiam ficar de pé, para a gente possa estar conhecendo os irmãos. Amém, glórias a Deus. Como disse no início, que somos gratos por essa amada igreja, a igreja da PIB do Air Carvalho, por ter compartilhado conosco o pastor Pedro Kibala. Obrigado pelo amor, pelo carinho com a nossa igreja. Somos gratos pela vida dos irmãos. Amém? E nesse momento eu gostaria de passar a palavra para o pastor Epaminondas, que estará fazendo o momento de reconhecimento do pastor interino. Graças a Deus, meus irmãos, amém? Não pensei que voltaria em tão pouco tempo aqui. Eu estava no último domingo de julho, trazendo a palavra, e Deus nos dá essa oportunidade. É um privilégio, uma grande responsabilidade, mas um enorme privilégio de um momento como esse. Um culto tão gostoso, né? Um momento tão especial na vida da igreja, e sobretudo porque é um tempo de pastoreio. E esse nome interino, né, ele é interessante, que determina um tempo, mas é um tempo de Deus, né? Um tempo que ninguém sabe, somente o Senhor sabe. E com certeza é para a vida da igreja um momento também de grande alegria. E ver várias igrejas reunidas, juntas, é uma alegria muito grande saber que a PIB do Jardim Maia, onde o pastor Kibala esteve por um bom tempo, né, mais de uma década, né? A PIB do Air Carvalho, que recebeu o seu pastor há tão pouco tempo, e num gesto de carinho, de alegria, de amor, também faz com que seu pastor possa servir a outro grupo de irmãos. É realmente uma grande bênção. Então, tudo Deus tem convergido aqui. Quando o pastor Kibala me falou sobre esse momento, ele falou: não é um culto solene, é um momento de gratidão, para que a gente possa celebrar a alegria de como Deus nos tem tratado a cada dia. E eu quero então convidar o pastor Pedro Kibala para vir aqui à frente. Eu tenho uma palavra do Senhor nesta noite para o pastor e amigo pastor Pedro Kibala, meu chefe lá no seminário, né, que ele é o diretor do seminário, eu sou o professor. Mas é um texto aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Paulo diz assim no versículo 3, versículo 4: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. É uma palavra exortativa para todos nós, e nessa noite em especial ao nosso querido amigo pastor Pedro Kibala. O vaso, na história antiga, ele tinha funções interessantes. Além de servir para que se transportasse água, como naquela época não tinha geladeira, evidente, os vasos eles eram usados como uma espécie de silo, onde eram depositados trigo, outros tipos de grãos, até mesmo vinho, azeite, e eram fechados e guardados, muitas vezes até mesmo colocados e enterrados, para preservar o gosto e não estragar. E eu fiquei pensando nisso, né? Porque
pastor Kibala tem sido realmente um vaso usado pelo Senhor aqui em nossa região. Mas esse vaso ele tem uma característica interessante, porque todos que tinham a época da colheita, que estavam na época de um tempo próspero, tinham que ter o vaso à disposição. Lembram-se do texto do profeta Eliseu, quando a viúva precisou de ajuda? E ele pediu que fossem buscar vasos. Ela não tinha, ela estava desprovida, porque ela estava numa situação muito difícil. E ali aqueles vasos foram todos cheios de azeite para que ela pudesse ser bem sucedida com o seu filho. Porque o vaso ele tem que estar à disposição. Você não tem um vaso por nada, ele tem que ter utilidade, ele tem que ser usado de maneira adequada. A disposição é uma característica fundamental para que o oleiro ele trabalhe. O barro não pode falar, diz que o oleiro ele manda, ele faz do seu jeito, e o vaso então vai sendo moldado segundo a vontade de quem o faz. Isso é muito importante, porque todo ser humano tem vontades e desejos, todos nós temos, mas o apóstolo Paulo diz que aprendeu a sublimar na sua vida todos esses desejos, todas essas vontades, para que elas fossem submetidas à vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Então a nossa palavra nessa noite, a nossa oração é que realmente o pastor Pedro Kibala continue sendo esse vaso para santificação e honra, usado pelo nosso Deus, para abençoar também a primeira igreja batista aqui no Jardim das Oliveiras. Amém? Muito bem, vamos convidar a esposa do pastor Pedro Kibala, né? Para orarmos. Os seus filhos também, né? Os meninos fazem parte desse trabalho, dessa família pastoral. Você, querida. E eu vou convidar aqui à frente também os pastores presentes, pastor Raul, pastor Givanildo, mais algum outro pastor aqui entre nós. Pode subir aqui, vamos fazer esse momento de gratidão. Vou pedir à igreja que se coloque em pé. Os irmãos estão aqui. E esta é uma oração de consagração a Deus. E esse é o nosso desejo, que realmente essa caminhada, pastor Pedro Kibala e a sua família, junto à PIB do Jardim das Oliveiras, realmente seja grandemente abençoado, e ao final Deus, com certeza, Ele fará o melhor na vida do pastor Kibala e na vida desta amada igreja. Se você quiser colocar a sua mão para abençoar essa família, nós vamos orar nesse instante. Amado Deus, nosso eterno e bondoso Pai, em quem nós confiamos a nossa vida e também em quem nós temos a certeza da plena redenção na pessoa de Cristo Jesus. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Pai, porque não é simplesmente um momento, mas é um momento muito especial e, sobretudo, de grande valor na vida do Teu rebanho aqui na terra, porque um pastor é dado a esta igreja, Teu servo, que com humildade, com alegria e com disposição colocou sua vida também para abençoar esta igreja. Continua, Pai, na vida do pastor Pedro Kibala, sua esposa, seus filhos, já no exercício do ministério pastoral na PIB em Cidade Aí Carvalho, e agora partilhando também com a PIB do Jardim das Oliveiras, ó Pai, tudo quanto o Senhor tem colocado na vida do Teu servo, as experiências, ó Deus, as alegrias, as lutas, mas a certeza de que em Cristo todos nós somos mais do que vencedores. Que seja o Teu servo, Pai, como a Tua palavra diz, este vaso para santificação e honra, que seja bênção na vida de todos que estiverem ao seu redor, que seja bênção para tantos quantos buscarem a palavra de consolo, a palavra, ó Pai, de ânimo, de fortalecimento, e ao final nós possamos ver na vida da Tua igreja
na vida do teu servo e da sua família, a tua tríplice vontade sendo cumprida, Pai. Que na vida do pastor Pedro Kibala e toda a sua casa, nessa igreja, o teu nome, ó Deus, seja glorificado em todo o tempo. Que assim, ó Pai, esta igreja seja também, através da vida do teu filho, edificada em amor. E que pelo seu testemunho e o testemunho desta igreja, muitas vidas rendam-se aos pés do Senhor Jesus. Nós abençoamos nessa noite, Pai, o consagramos para posse no interinato desta igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Vamos cantar o hino de número 308, irmãos. Se tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, aonde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste lida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei.
nosso Deus. Vamos cantar mais uma? Bora? Então vamos engrandecer mais uma vez o nome do nosso Senhor, porque Ele é muito digno de louvor. E mesmo Ele estando assentado na cidade celestial, Ele ainda se assenta no trono do nosso coração, sendo nós tão pequenos diante dessa presença. Vamos exaltá-lo? Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é alegria, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor. Na cidade do nosso Deus, é o Senhor que te dá a vitória. E que nos ajuda. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre
só tu, Senhor. Sobre toda a terra, Pois só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra, mais uma vez declare. pois só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra e céu. Glórias ao nosso Deus. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Amém. Eu gostaria de já convidar o pastor Givanildo, que estará trazendo a mensagem aos nossos corações essa noite. Gostaria também de chamar o pastor Raul para estar orando pelo pastor Givanildo, meu professor no seminário também, homem de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de nos aproximarmos ao Teu trono de graça, Senhor, pelo caminho aberto pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E o privilégio que temos, Senhor, de ouvir a Sua palavra ministrada pelo Seu servo, Pai. Que os nossos corações sejam terra fértil, que produzam fruto para glorificar Teu nome, Senhor. E que Teu servo, pastor Givanildo, seja esse instrumento limpo, puro, Pai, que traga a Tua mensagem para nós, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, queridos e prediletos e amados irmãos em Cristo Jesus. Amém. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, ao pastor Pedro Kibala pelo convite e agradecer aí pelo carinho dos amados irmãos. Eu estou aqui com a minha gatinha, minha esposa, a irmã, a pedrinha na sua coroa, viu, irmão? A irmã Fátima, dá uma ceninha aí, filha, coisa linda, olha. 33 anos já aí, desde a 7ª série. Tá vendo? Por isso que até hoje eu não saí da escola, tá vendo aí? Queridos, eu trago um abraço da Primeira Igreja Batista Nova Aliança, trago um abraço do nosso presidente, pastor Renato Brilhante, a esta amada igreja, como vice-presidente da nossa associação. E dizer que estou muito feliz de poder estar aqui com os irmãos nesta noite. Talvez os irmãos não lembrem, mas eu preguei aqui há 27 anos atrás. Eu tinha cabelo. Eu estava de barba. O pastor Jair estava bravo comigo porque eu estava de barba. E eu preguei aqui no culto de jovens. Fui convidado pelo pastor, o que hoje é pastor Carlos Andrade, para estar aqui com os irmãos trazendo uma palavra. Passei a tarde com os irmãos e depois à noite eu preguei aqui no culto. E já se passou alguns anos, né? Fiquei mais bonito, graças a Deus por isso. Porque Deus é bom, né, irmão? Deus é bom. E quando o pastor Pedro Kibala nos convidou, eu fiquei a pensar, Pedro, o que eu vou dizer? Vou orar ao Senhor e Ele vai nos dar algo para falar. Você está bonito hoje, hein, Pedro? Você está bonito, hein? Sempre é bonito, né? Família linda. E a palavra de Deus, ela veio ao meu encontro dizendo algo que nós ouvimos aqui falando sobre gratidão, sobre aquilo que Deus tem feito na sua igreja. E nós temos orado pela PIB do Jardim das Oliveiras. Temos orado pelos amados irmãos. E está vendo, Igor? Eu imprimo, está vendo? Não consigo. Queria eu ser o homem dessas questões aí. Eu até coloquei no tablet, mas não consigo. Eu sou uma da velha guarda, difícil.
E eu fiquei pensando do que falar para nós hoje. Que Deus falou no meu coração a palavra do Senhor que está lá em Neemias, capítulo 4, de 1 a 6. Neemias, capítulo 4, de 1 a 6. Eu quero ler com os irmãos aqui nesta noite, neste lindo culto de posse do pastor interino da amada igreja. E o texto vai nos falar da seguinte forma: Neemias 4, de 1 a 6. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, indignou-se muito e zombou dos judeus. Então, diante de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que estes fracos judeus estão fazendo? Será que vão se fortalecer? Irão oferecer sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Será que vão ressuscitar pedras de construção dos montes, de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: mesmo que construam, uma só raposa derrubará esse muro de pedras. Ouve-nos o nosso Deus, pois somos tão desprezados, e faze recair sobre a cabeça deles o insulto que proferem. Faze também que eles sejam levados como despojo para uma terra de cativeiro. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o pecado deles, pois te provocaram a ira diante dos construtores. Assim construímos o muro, até a metade da sua altura em toda a extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Amém? Eu fiquei pensando, meus queridos, sobre pontes que ajudam a construir. Pontes que ajudam na construção. Alguns líderes do passado foram incomodados pelo Senhor para que realizasse um sonho que estava no coração de Deus. E para que os irmãos tenham uma ideia, eu sou fruto da primeira igreja batista do Jardim Indaiá, pastor Natanael Mendonça. E eu vi aqui, juntamente com a igreja de lá, o trabalho da construção e da caminhada dos irmãos aqui. E tem mais ainda, eu tenho lembranças muito boas do futebol. Eu era bom de futebol, viu, moço? Hoje não estou podendo jogar mais. De vez em quando eu brinco. Mas o Indaiá disputava sempre com a PIB de Jardim das Oliveiras. E a construção e aquela correria, os jovens daquela época, o pastor Paulo, que hoje é pastor do Quêmel, central do Quêmel. E quantas perdas, quantos sofrimentos, quantas lutas aconteceram, mas hoje nós temos que virar a chave. A história, para que juntos possamos ver o crescimento de Deus nesta região, a continuidade da obra do Senhor, está nas mãos dos irmãos, juntamente com o pastor Pedro, que estará nesse período, caminhando com os irmãos, olhando para frente, visualizando novos horizontes e na expectativa para que Deus possa trazer um homem de Deus para que possam caminhar junto com vocês. E tudo isso acontece porque ter um pastor interino significa dar um novo olhar, visualizar novos horizontes, entender que a igreja ela precisa de pastor, e não que o irmão Igor não tenha feito um bom trabalho, mas a igreja precisa do pastor. E essa igreja tem um histórico muito bom, porque esta igreja sempre foi muito boa com os pastores.
E é importante que neste momento em que vocês estarão com o pastor interino, a dedicação à oração, ao jejum, ao clamar, ao clamor de Deus, para que Ele possa fazer grandes coisas como já tem feito aqui neste lugar. E essa é a nossa oração. E esse sonho, para ser alcançado, requer algumas importantes atitudes. Já começaram bem, tendo um pastor interino, mas, olhando para o texto de Neemias, nós vamos ver ali um homem de Deus reconstruindo o templo, fazendo a obra do Senhor. E é claro que neste lugar Deus vai necessitar de homens e de mulheres de Deus, que juntamente com o seu pastor interino, possam não só reconstruir, mas ser usados como pontes para que almas sejam alcançadas por Jesus, para que almas possam olhar para a palavra de Deus e sentir o perfume de Cristo e se render aos pés de Jesus. Porque nós conhecemos um pouco a história. Eu cheguei aí em algumas viagens missionárias desta igreja. Fui para Minas, em Tuiutaba, com os irmãos. Então esta igreja é uma igreja que vive e respira a pregação da palavra de Deus, o Evangelho. Então nós temos que entender o que é ser pontes para a construção, o que é ser pontes para caminhar. E no texto que nós lemos, nós vamos ver um homem de Deus sendo usado por Deus para reconstruir uma nação, para levantar o povo, para animar o povo, para que eles possam chegar aonde tem que chegar. O templo estava de pé, mas o povo sofria com as consequências. Nós lemos o texto do sofrimento e das lutas sofridas. Estava ameaçado e amedrontado, e estavam angustiados e até explorados. Era necessário que o sonho de ver de novo o templo construído ou reconstruído se tornasse uma realidade. Irmãos, eu falo isso com algumas propriedades. Eu sou o pastor da primeira igreja batista Nova Aliança, e cheguei naquela igreja depois de 16 anos, onde já havia passado 8 pastores, em 16 anos. E não que eles não tenham feito um bom trabalho, ou que tenham, mas a igreja passou 2 anos sem pastor, 4 anos sem pastor. E quando eu cheguei, o irmão mais antigo olhou para mim e falou: pastor, nós nunca mandamos um pastor embora, nós nunca judiamos de nenhum pastor, mas confio no Senhor e fique conosco. Eu falei: tá bom, mas por que vocês estão tão preocupados assim? Eu falei: não, é porque não sei o que acontece com a igreja, e lá estou há 13 anos. E quando nós fizemos, depois de 3 anos, uma reunião, na reunião que nós teríamos para começar a construir o templo, alguns irmãos não sabiam, falava assim: está vendo, o pastor já vai embora, mais um que vai ficar só 3 anos. E lá estamos há 13 anos, uma igreja boa, maravilhosa, uma igreja que cuida do seu pastor, uma igreja muito amorosa, que tem um perfil das igrejas aqui dessa região, o perfil de vocês. Veja, queridos, então, este sonho precisa de nossas afirmações. Nós precisamos colocar todos os dias em prática a nossa oração, o nosso coração na obra de Deus. Não basta simplesmente falar assim: está vendo? Agora nós temos o pastor Pedro Kibala, agora estamos tranquilos. Pedro Kibala vai fazer um ótimo trabalho, ele vai conseguir ficar lá e cá. Mas veja que a responsabilidade ainda permanece sobre vocês. O pastor Pedro vai apenas dar um direcionamento, através das orações e através do clamor a Deus, para que ele possa enviar
uma pessoa de Deus para esta igreja. E veja que precisa de algumas afirmações. E que afirmações são essas, pastor? O que nós precisamos? O que Neemias pode nos ensinar a nós que estamos num culto de gratidão, de posse do pastor interino? O que eu preciso aprender com a palavra de Deus nesta noite? E aí algumas afirmações, e as afirmações que nós temos é que precisamos a partir de agora ter disposição. E para ter essa disposição, precisamos requerer de nós, das nossas vidas, das suas vidas, primeira coisa, disposição. Veja que Neemias, ele se dispôs diante de Deus, ele se colocou diante do Senhor. É preciso que nós possamos nos colocar diante do Senhor, porque lá o povo estava vulnerável, com várias dificuldades. E não é diferente das igrejas de hoje. Todos nós enfrentamos situações adversas. Todas as igrejas hoje vivem situações adversas. E todas as igrejas que são sérias e que buscam servir ao Senhor passam por dificuldades. E essa situação é algo normal, não tem como fugir disso. O povo de Deus havia retornado do cativeiro, já havia 100 anos ali. E o povo de Deus precisava de um líder, de alguém que pudesse direcionar o povo, olhando para o alvo, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. O povo de Deus precisava de um homem segundo o coração de Deus. Veja lá Neemias capítulo 2, de 2 a 5, diz assim: e o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolados e tendo sido consumidas as suas portas. Nós devemos estarmos preocupados, porque a casa de Deus, a igreja do Senhor, que somos nós, mas que vivemos na plena comunhão dos santos, precisamos compreender o que é ser igreja, precisamos compreender o que é fazer parte da comunhão dos santos, precisamos compreender o que é fazer parte do reino de Deus. Deus chama cada um de nós para um compromisso, se disponha a fazer a obra de Deus. Seja o primeiro a dizer: eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor, como instrumentos nas tuas mãos, para que a obra de Deus possa ser feita aqui neste lugar, pelo pastor, mas principalmente por vocês, porque você é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Um sonho que abrasava o coração de Neemias: reconstruir a cidade de Jerusalém, reconstruir os muros. Neemias pensava no seu povo, e é possível que nesta noite Deus esteja falando ao seu coração, assim como você tem caminhado até aqui com o Igor e com os demais líderes da igreja. Continue agora mais firme, caminhando juntamente com o pastor Pedro Kibala, em algumas situações, em algumas coisas, mas principalmente, não deixe de sonhar a vontade de Deus aqui neste lugar. Não deixe de sonhar a vontade de Deus aqui neste lugar. Agostinho vai dizer, numa frase, ele diz assim: a fé ou o sonho consiste em acreditarmos no que não vemos e como recompensa vermos aquilo que cremos e sonhamos. Qual é o seu sonho nesta noite como igreja do Senhor? Qual é o seu sonho? Qual é o sonho que Deus tem colocado no seu coração como igreja do Senhor? Porque Deus quer usar você como instrumento nas suas mãos. Deus quer usar você. Ah, mas é o pastor. Ah, mas é o irmão do louvor. Ah, mas é você que Deus quer usar. Se disponha, olhe para o Senhor e fale: Senhor, usa-me a mim.
E aí você que está aqui, qual é o seu sonho como igreja do Senhor? O que você quer construir ou reconstruir em sua vida aqui neste lugar? O que está quebrado em sua vida que precisa ser reconstruído como servo do Senhor? Porque quantos às vezes estão nas igrejas, entram por aquela porta, dá um sorriso, cumprimenta o irmão, mas muitas vezes estão com o coração apagado. O brilho está ofuscado, porque deixou que as coisas acontecessem e fosse abater no seu coração. Ah, meus irmãos, nós temos que nos fortalecer no Senhor. A igreja é do Senhor, e é você que Ele quer usar. E comece hoje. Não só dê um sorriso, mas procure ajudar, procure ver o que está acontecendo. Porque vai ser preciso usar a sua fé, a sua esperança, a sua relação com Deus. Veja que Neemias tinha uma relação com Deus. E qual é a sua relação com Deus? Não vamos conseguir se não tivermos uma relação com Deus. Se não tivermos nos colocando diante de Deus para sermos usados. Qual é o seu sonho? Requer de nós um coração interessado. Um coração interessado na obra de Deus. Um coração interessado na obra de Deus. Não é simplesmente chegar aqui neste lugar, ouvir um bom louvor, ouvir a palavra de Deus e falar, tá bom, agora eu vou para casa e está tudo bem, está tudo certo. Não, um coração interessado. O que vai ter da igreja hoje? O que vai ter na igreja essa semana? O que o irmão Igor precisa? Será o pastor Kibala veio aí? O que está precisando? Será que eu posso ajudar em alguma coisa? Será que eu posso contribuir com a obra de Deus neste lugar? O que eu posso fazer? Veja que Neemias ele vai falar para o povo, olha, vamos avante. A obra é grande, mas não desanime. Pegue firme. Levante a cabeça. Não olhe para as coisas que estão ao seu redor, mas olhe para Cristo, autor e consumador da sua fé. Porque se nós olharmos, irmãos, para os irmãos que estão do nosso lado, muitas vezes não fazemos a obra. Não fazemos a obra. Se olharmos para o pastor, muitas vezes não fazemos a obra. Temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Temos que olhar para a palavra de Deus, o que ela nos ensina, o que ela nos diz, porque somos igreja, somos o povo de Deus, somos geração eleita, nação santa, para que quando as pessoas olharem para você, possam olhar para você e falar assim, olha, o que você tem diferente? O que houve com a sua vida? Eu falei assim, eu tenho Jesus e eu quero te fazer um convite lá na minha igreja. Vai lá para você ouvir a palavra. Vai lá para você ver como é que é gostoso estar na presença do Senhor. As pessoas estão deixando de valorizar este momento de reunião, de culto, de estar com os irmãos. Como nós temos dificuldade nos dias atuais. E não é por causa do trabalho, ou por causa disso ou daquilo, porque nós vamos sendo pegos de tal forma que não queremos participar mais de estar juntos, não damos mais valor. Quando na verdade a maior alegria que nós temos é de poder rever os amados irmãos, de dar um abraço no irmão que você não viu durante a semana toda, e você falar, puxa, que legal, você veio, você está aí hoje, como é bom congregar com você, como é bom estarmos juntos. Igreja é isso, isso que é a igreja, é isso que é a igreja. Porque um dia nós estaremos na eternidade glorificando ao Senhor juntos, amém? Amém. É isso, irmãos, não tem jeito. Ou você é daquele que quando canta aquele no Corpo e Família, e o pastor fala, dá um abraço no seu irmão, você fala, aquele irmão eu não gosto dele, eu vou sentar lá na frente, que na hora que o pastor mandar abraçar, eu estou sozinho no banco.
Mas aí o pastor, às vezes aquele pastor infeliz ainda fala: levante do seu canto, vai abraçar o irmão que está do outro lado. Aí você fala: ô miserável. Mas é isso, igreja é isso. Igreja é estarmos juntos, reunidos. E eu brinco muito na igreja, falo: irmãos, eu tenho irmãos de tudo que é jeito. Eu tenho um irmão que é fofoqueiro, eu não falo nada para ele. Eu tenho um irmão que é parteiro, que é animado, que te levanta para cima, eu conto para ele. Eu tenho um irmão que é coveiro, você fala para ele: isso não vai dar certo, então eu não conto para ele. Mas é meu irmão. Eu sempre brinco que eu comprei um carro uma vez, chegava lá na igreja, o irmão falava assim: nossa, está cheio de massa. Falei: irmão, é o que deu para comprar. Aí vinha outro e falava assim: caramba, que legal, da hora, hein, meu? Empurra que pega. Mas nós somos igreja do Senhor. Nossos filhos crescerão aqui neste lugar. E vai olhar lá na frente e falar assim: nossa, meu pai, minha mãe foram membros dessa igreja, participaram dessa igreja, faziam parte do culto do louvor. Foi vice-presidente. Ah, irmãos, que alegria. É o legado que nós temos que deixar. Porque a igreja é do Senhor, amém? A igreja não é nossa, irmãos. Que o pastor Pedro Quibala possa conduzir vocês nesse período de uma forma tão magistral, de uma forma tão maravilhosa, como ele tem caminhado lá em Air Carvalho. E que Deus possa trazer para vocês um homem de Deus, que possa amar a igreja e ser amado por vocês. E que nós possamos ouvir: olha, sabe o que está acontecendo lá no Jardim das Oliveiras? Eu não sei o que foi. Há uma alegria contagiante, a igreja está sendo abençoada e abençoando pessoas. E tem chegado pessoas, e as pessoas têm caído na graça da igreja. É isso. Ah, mas o passado, irmãos, não volta mais. Mas os problemas também não voltam mais. Temos que orar e deixar as coisas de lado. Tem coisas que nos machucam? Tem coisas que nos magoam? Tem. Mas somos igreja. E a igreja é aquela que Deus colocou para reunirmos juntos e nos alegrarmos na presença do Senhor. Como é bom. Às vezes eu estou em algum lugar, estou em viagem, às vezes não posso ir para o culto, férias, e às vezes eu fico imaginando a igreja, a irmã do louvor cantando. E aí quando eu chego na igreja depois, eu falo: meu irmão, eu senti uma falta dos irmãos, senti uma falta da igreja. Alguns falam assim: ah, você é igrejista mesmo, né? Eu falo: eu gosto de igreja, irmão. Eu gosto de igreja. Aí você precisa falar: ah, mas tem culto online. Mas não é a mesma coisa, você não abraça o irmão, você não... Culto online fazendo comida. Culto online, às vezes você está vendo várias coisas ao mesmo tempo. Culto é culto, irmão, é estar junto. Foi bom por um tempo, nós passamos por uma pandemia, e tudo agora é pandemia. Ah, na época da pandemia, irmãos, culto é culto, e a nossa alegria é estarmos juntos. Faça a sua força, se disponha. A palavra de Deus nos fala que requer de nós o quê? Que sejamos um coração interessado. Qual é o seu interesse na obra de Deus? Essa igreja tem um histórico, é uma igreja evangelística, uma igreja que prega a palavra, e essa igreja tem estado nesse lugar fazendo a história. E você está aqui porque você aceitou a Cristo, porque você ouviu a palavra por causa dessa igreja. Não menospreze aquilo que Deus colocou para abençoar você. Que dá vontade de atacar a Bíblia na cabeça de uma vez, dá, não é? Vai falar que não? Dá sim. Mas irmãos, não tem lugar melhor do que estar na casa do Pai. E Neemias então ele estava com essa preocupação de construir, mas para isso o povo tinha que ter no seu coração um coração disposto, um coração quebrantado, mas um coração também que estava com um coração interessado, um povo com um coração interessado na obra de Deus. Neemias só conseguiu fazer o que ele tinha que fazer porque o povo estava interessado na obra de Deus.
Então, para nós construirmos essas pontes que fazem chegarmos aos nossos sonhos, requer de nós um coração voltado para Deus. Um coração voltado para Deus, na palavra de Deus. Eu tenho falado muitas vezes na igreja, olha, irmãos, tem vezes que eu vejo algumas coisas que eu falo, irmãos, sabe aquele negócio de você mandar todo dia um versículo bíblico lá? Cada vez não está nem vivendo. Entrega o teu caminho ao Senhor e tudo e falar. Mas não faz, só coloca lá. Mas liga para o irmão, pergunta como é que ele está. Você é igreja. Hoje você vai poder ligar depois para o pastor e falar, pastor, como é que está as coisas? Está tudo bem caminhando aí? Está tudo certo? Como é que está? Tem várias igrejas aqui, eu espero que você possa levar isso para a sua igreja também. Valorize a sua igreja. Nós estamos vivendo num tempo que ninguém quer valorizar nada. Eu sou fruto de uma oração de uma senhora que orou 20 anos na igreja, orando, pedindo oração para os irmãos. 20 anos orando. E no dia que eu aceitei a Cristo, ela nem me viu direito, ela só olhou assim e falou assim, parece que é meu filho que está ali na frente. 20 anos orando. E hoje ela fala assim, meu filho, meu pai xingava pastor. Meu pai fala assim, pastor é tudo ladrão. Aí minha mãe, um dia, meu pai falou assim, Nildo é o quê na igreja? Minha mãe falou assim, ele é pastor. Você vai falar o quê? Eu falei, que bênção. Só que Deus falou de uma forma tão maravilhosa, que meu pai aceitou a Cristo aos 75 anos de idade. Meu irmão aceitou a Cristo junto comigo, meus outros irmãos aceitou, todo mundo na igreja. Tropeça ali, um cai lá, mas todo mundo na igreja. Perdi um irmão há poucos dias, né? Presidente da igreja, diácono da igreja, tesoureiro da igreja. Faleceu de meningite bacteriana. Vice-presidente lá ali do Indaiá. Mas morreu com Cristo. E por que eu tenho essa alegria? E porque eu sei que ele está com Cristo. E como ele soube disso? Através da palavra de Deus, através da igreja. Nós temos que ter um coração quebrantado, para que pessoas possam chegar nesse lugar e falar assim, olha, eu não acreditava, mas depois deste culto eu aceitei a Jesus. Através da sua vida. Nós temos que parar de ficar olhando para as outras pessoas, nós temos que ter um coração voltado para isso, um coração voltado para Deus. E um coração voltado para Deus é aquele coração que sabe perdoar, é aquele coração que sabe amar, é aquele coração disposto, é aquele coração que tem a alegria de estar junto, é aquele coração que fala assim, pastor, tudo bem? O senhor vai vir para o culto essa semana? O senhor vai estar aqui conosco? Ô pastor, mas você vai precisar de alguma coisa? Ô irmão Igor, está precisando de alguma coisa? O que a gente precisa fazer aí? Irmãos, nós somos a igreja do Senhor. Deus quer usar você. Veja que Deus usou Neemias para isso. E eu quero falar por último algo aqui que está no meu coração, que a palavra de Deus nos ensina. Está lá em Neemias capítulo 4, versículos 6 e 6,15. Deus requer de nós uma união. Deus requer de nós uma união. Só pela união, pela comunhão, nós vamos conseguir vencer. Não existe a igreja solo, existe a igreja do Senhor. E você é a igreja do Senhor, juntamente com os irmãos, juntamente com cada um de nós. Que você possa ser usado por Deus, que você possa ser uma bênção, como já tem sido. Que você pare de olhar para as demais situações, que você passe agora a viver como igreja do Senhor. Para que quando esse ciclo se encerrar, e ele vai se encerrar, que o pastor Kibala vai ser interino. Mas quando chegar o outro pastor, convidado, orado,
trabalhado por Deus, vocês possam olhar para ele e falar assim: pastor, estamos juntos. Vamos caminhar junto aí, pastor, o que você precisa. Eu nunca me esqueço. A primeira igreja batista Nova Aliança, quando eu cheguei, eu era pastor de uma congregação, uma missão do Jardim Daiá. E lá na igreja da congregação que nós estávamos, hoje ela é a igreja batista central do Jardim Lourdes, o pastor Cláudio está lá. E eu nunca me esqueço que eu cheguei da igreja, a igreja fez uma reunião, falou: nós queremos ouvir o pastor. Falei: beleza, o que vocês querem? Pastor, qual é o seu projeto para a igreja? Eu falei: nenhum. Falei: como nenhum? Falei: irmãos, primeiro eu preciso conhecer vocês, segundo, vocês precisam me conhecer. E outra, eu tenho que ver como é que está a igreja. Aí um levantou no dia da reunião que tem esses irmãos abusados assim? Tem esses irmãos abusados, não tem? Aqui acho que não tem não, mas lá. Aí ele falou assim: ah, mas o pastor é pastor de congregação. Aí eu contei até 10, irmão. Falei: irmãos, tá bom, sou pastor de congregação. A congregação tem 80 pessoas. Quantos membros vocês têm? Nós temos 35. A congregação nós temos coral. Vocês têm coral? Não. Tem EBD? Pastor, EBD está pouco, quase não tem. Então lá eu tenho EBD. Tem trabalho com criança? Não temos quase criança, então aqui não tem criança. Tem trabalho com os homens? Não, lá tem, aqui não tem. Aí a diaconisa, uma irmã que estava lá, levantou e falou assim: nós precisamos de pastor de congregação mesmo aqui. Aí eu falei assim: amém, irmãos. E durante 3 anos não entrava uma alma na igreja. Uma alma na igreja. Eu comecei a orar e falar: Deus, acho que o problema sou eu. Eu acho que eu tinha que ter ficado na congregação. Uma irmãzinha na porta olhou para mim e falou assim: pastor, eu quero ir embora dessa igreja. Eu falei: por quê, irmão? Porque eu tenho um problema sério com os irmãos aqui. Eu falei: já sei, vou ter que pregar 3 anos só perdão. Foi 3 anos, irmão, só perdão. Depois de 3 anos a igreja começou a... E aí um dia da reunião com 35 membros, nós falamos assim: irmãos, era uma capela de madeira. Capelinha de madeira dos americanos. Falei: irmãos, nós vamos construir. Aí os irmãos: ei, glória a Deus. Não adianta ficar cantando aí, não, glória a Deus não. Você tem que ajudar. E tem que pôr a mão no bolso. E eu nunca me esqueço. O ancião levantou na reunião, falou: eu quero propor uma coisa aqui. Aí eu falei: lá vem. Um irmãozinho foi o pastor. Eu quero propor algo para a igreja. Quero propor que a igreja, se tiver que comprar o saco de cimento, se tiver que comprar o cal, se tiver que comprar a pedra, mas se tiver que contribuir com o pastor, nós vamos deixar o cal, vamos deixar o cimento e vamos contribuir para o pastor. Eu falei: fala mais, irmãos. E aquela igreja até hoje, quem já foi lá viu, tem sido bênção do Senhor. Hoje nós estamos com 130 membros. 70% é jovem. Pedro Quibala vive lá, o pessoal gosta dele, né? Os jovens lá gostam muito dele. Mas é uma igreja amorosa. E quando eles falam: graças a Deus, pastor, porque o Senhor enfrentou essa dificuldade, e eu falo para assim: não. Tudo por Ele, para Ele. Mas é um legado. Porque o meu tempo vai passar. Meus filhos falaram assim: pai, o que foi, filho? Se um dia o senhor sair da igreja, ou quando o senhor se aposentar, o senhor pode ir em paz, porque a gente fica na igreja. Eu falei: amém, filho, pode ficar tranquilo, não tem problema. Mas é uma igreja que está lá, e eu fico imaginando meu neto, quando ele tiver maior, ele vai olhar lá na plaquinha e vai assim: olha, pastor Givanildo, meu avô foi pastor aqui.
Minha avó foi membro aqui nessa igreja. Irmãos, eu vi agora há pouco o irmão Igor chamar o irmão para orar aqui. Valorizem os mais velhos. Valorizem, porque eles deram a vida aqui. E valorize as crianças, porque vão ser elas que vão dirigir isso aqui. Então faça a sua parte. Eu espero que você seja ponte para a construção, de forma que você possa se dispor, de forma que você possa ter o interesse na obra do Senhor, e de forma que você possa ser um homem e uma mulher de Deus, que tem Deus no seu coração, e de forma que você possa lutar pela união da igreja. Essa é a minha palavra que Deus colocou no meu coração para você aqui nesta noite. Quero orar com você. Abaixa a cabeça, vamos orar ao Senhor e orar por essa nova etapa. Pastor Pedro Kibala, que Deus lhe abençoe grandemente, meu amigo. Não tem como amar esse homem, né? Pastor Pedro, Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Pai querido, ó Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esta noite, por tudo que está acontecendo aqui. Mas nós queremos, em primeiro lugar, ó Pai, nos colocar diante do Senhor, para que o Senhor possa nos usar, ó Deus, como instrumentos nas Tuas mãos neste lugar. Para que quando nós estivermos em qualquer outro lugar, possamos ouvir os testemunhos dos feitos do Senhor aqui neste lugar. Que almas possam, ó Deus, a cada dia se prostrar diante do Senhor, e que o Teu Evangelho seja pregado de uma forma maravilhosa aqui neste lugar. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida do irmão Igor, que tem conduzido esta amada igreja juntamente com os seus pares, a diretoria. Abençoe a ele, ó Deus, dá a cada dia a ele força, entendimento. Mas agora, Deus, abençoe o pastor Pedro Kibala nessa tarefa, ó Deus, tão difícil, mas ao mesmo tempo tão gostosa, que é fazer a obra do Senhor. Dá a ele estratégia, sabedoria e amor na condução do Teu reino. Deus, muito obrigado pela vida da igreja em Aí Carvalho, pelo carinho e por tudo isso que ela está vivenciando nesse tempo. Pai, muito obrigado. Nós Te louvamos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Especial. Eu agradeço a PIB, a Carvalho, que está aqui. Esse povo tem orado pela vida dessa igreja. Na sexta-feira, uma irmã disse: agora nós temos uma igreja na lista para estar orando toda semana, como nós temos feito também pelas outras igrejas, pelo Jardim Maia. Agradeço a presença aqui representativa da PIB Jardim Maia, o Paulo, Fatiminha. Estou muito feliz de ver vocês. Uma alegria muito grande para mim. A gente não deixa de ser amigos, a gente não deixa de ser pastor. Eu sempre falo, não existe ex-pastor, não existe ex-ovelha. Eu quero agradecer a essa igreja pelo convite. Eu sempre falo que a responsabilidade de cuidar de algo que vem da parte do Senhor é um privilégio. É um privilégio, meu amado. Nós não temos, não somos, mas Deus tem olhado para nós e disse: olha, eu boto isso nas suas mãos. Então a mensagem que nós ouvimos hoje, se podemos dizer, vamos juntos trabalhar, seremos todos juntos também privilegiados.
Eu estou muito feliz que tem uma turma que está lá bem atrás. Aquela turma aí, aquele trio que está ali, são os meus soldados. São soldados, são pastores que Deus nos dá a honra de poder caminhar juntos. São pastores africanos com ministérios aqui no Brasil, cada um dirigindo uma igreja com a missão transcultural, e eles têm avançando. E eu estou muito feliz que vocês também estejam aqui. É uma honra que vocês estão nos presenteando. Amados, eu não posso nada sem você. Eu preciso de cada um de vocês para que nós possamos caminhar junto, e logo, 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 logo estará entrando aqui o nosso pastor. Amém? Então vamos colocar em pé, vamos cantar juntos, vamos improvisar. Cadê o Cleiton? Tem espaço aqui para você também. Vamos improvisar, ninguém sabe o que vamos cantar agora. Vamos lá. Cantar ao Senhor um cântico novo, cantar ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, e entre
amado, nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome, proclamamos que tu és o Senhor desta igreja. Declaramos, ó Deus, que iniciamos um tempo de bênção e de vitória neste lugar. Ó Deus, nós te pedimos, no nome de Jesus, prepara um caminho para a nossa igreja e abençoa essa igreja, do jeito que o Senhor nunca fez antes. Abençoa esta casa, Pai amado, e prepara-nos um homem segundo o teu coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor maravilhoso do eterno Deus, o nosso Pai, a doce comunhão, a doce consolação, o poder da unção do Espírito Santo esteja sobre esta amada igreja e também sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra hoje e para todos sempre. A igreja diga amém. Louvado seja o Senhor. Não esqueça, amanhã Dia dos Pais. Aqui tem café da manhã com os pais. E lá também nós temos a celebração na cidade de Carvalho. Que Deus continue a nos fazer o bem, a nos abençoar. E se houver mais outros avisos, Igor, se tiver outro aviso, se não tiver, então a gente irá concluir com alegria. Mais alguma coisa? A paz, igreja. Eu estou um pouquinho meio triste hoje porque a gente estava orando pelo meu irmão que cortou 2 pernas, faz hemodiálise 3 vezes por semana, esperando qualquer hora ele morrer na hemodiálise. Mas infelizmente tive uma notícia pior, que morreu o meu sobrinho, filho dele, com 38 anos, com infarto fulminante. E eu queria que a igreja me ajudasse em oração pelos corações que estão de toda a família, né? Porque é um rapaz maravilhoso, mas resolveu sair da igreja, resolveu brigar com Deus e brigar com os irmãos e brigar com o pai e brigar com a mãe. Infelizmente Deus botou ele 3 dias inconsciente sem morrer, porque o médico falou que ele teria que morrer, era fulminante na hora, mas Deus deixou 3 dias para que a consciência possa, né, se reconciliar, pedir perdão, que eu creio que Deus não perde aquilo que é dele. Deus abençoe. Quero dizer que meu coração está alegre. Fiquei triste ali na coluna, se passou umas 2 vezes, eu ia te abraçar, eu falei, eu vou esperar o abraço dele, mas não aconteceu. Mas eu vou dar um abraço nele em nome de Jesus. Deixa a gente orar agora. Vamos orar por nosso irmão. Pai amado, tu sabes o quanto isso afeta nossas vidas. Momento de luto, momento de doença. O Senhor sabe como isso é doloroso para nós. Mas o Senhor é o Deus das misericórdias. E eu te peço, Senhor, que as misericórdias do Senhor, que a graça do Senhor acompanhe essa família, enxugando toda lágrima e levando todo o consolo e conforto do Espírito de Deus. Dá força, ó Deus, e abençoe, Pai, com os consolos do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém?